Povo de Deus, mais uma vez estamos aqui para ouvir a voz de Deus. O Senhor tem falado conosco de uma forma muito especial. O salmo de hoje é o 106, que trata da história de Israel, mostrando seu pecado e sua confissão. Provavelmente esse salmo foi escrito por Davi. Esse salmo era usado por Deus para falar ao povo, trazer à sua memória os seus pecados e sempre se colocarem diante de Deus no reconhecimento de que Deus é misericordioso. E assim também nós devemos fazer hoje, usando esse salmo para, através do Espírito Santo, gerar em nós humildade e gratidão, meus irmãos. Você deseja que o Espírito Santo fale ao seu coração? Então escreva agora nos comentários: eu desejo. Creia nisso, meus irmãos, pois Deus vai falar com vocês. Estou certo disso. Sempre que damos um passo de fé, o Senhor nos abençoa. Já aproveite também para dar o seu like e se inscrever aqui no canal, para que o YouTube possa registrar o seu nome toda vez que eu orar pelos pedidos deixados nos comentários e cada vez que eu orar pelos inscritos aqui do canal. Tá? O seu nome vai estar incluído. Tá bom? Então, agora, ó meu irmão e minha irmã, prepare o seu coração para receber a infalível palavra de Deus. E após a análise do Salmo, nós iremos orar, tá bom? Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Este salmo é um cântico para o povo reunido louvar a Deus. Não devemos ser apenas ouvintes dos louvores, mas cantores, adoradores, cheios de gratidão, pois o Senhor é bom e a sua benignidade é para sempre. Esse primeiro versículo é o texto de tudo o que se segue. Vocês vão ver. Vejam só. Geração após geração, a misericórdia do Senhor permaneceu para com o seu povo. Tem sido assim até hoje com a igreja do Senhor. Nós somos alvos das misericórdias do Senhor. Amados irmãos, santidade é felicidade. O caminho do justo é o caminho da paz. Contudo, os homens abandonam essa estrada e preferem os caminhos do destruidor. Portanto, a história que se segue contrasta tristemente com a felicidade aqui descrita, porque o caminho de Israel não foi o do juízo e da justiça, mas o da insensatez e da iniquidade. Davi, enquanto contempla as perfeições de Deus, teve o sentimento de que os servos de Deus devem ser felizes, e quando olhou ao redor e viu como as tribos de antigamente prosperaram ao obedecer e sofreram quando pecaram, teve ainda mais certeza da verdade da sua conclusão. Vejam só, dos versículos 6 ao 12. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Estes versículos nos trazem uma longa confissão. Essa confissão é a maneira mais certa de obter uma resposta de Deus à oração. Deus visita com sua salvação a alma que reconhece a sua necessidade de um Salvador. Israel foi apenas uma nação o tempo todo, e a confissão que se segue expõe mais os pecados nacionais do que os pecados pessoais do povo do Senhor. Eles gozavam de privilégios nacionais, portanto, participavam da culpa nacional. Os israelitas viram as pragas miraculosas e se maravilharam com elas, mesmo em meio à ignorância.
Eles foram incapazes de perceber seu desígnio de amor, suas profundas lições morais e espirituais e a revelação do poder e justiça divinas. Uma longa permanência entre idólatras havia amortecido suas percepções de nação escolhida e a cruel escravidão os havia lançado na indolência. Meus irmãos, vemos nestes versículos que falta de entendimento não é desculpa para o pecado, mas é um enquadramento na acusação contra Israel. Tendo em vista que as misericórdias de Deus foram tão numerosas e eles, no entanto, conseguiram esquecer todas elas, o seu pecado foi agravado. Com certeza, alguns dentre tantos benefícios devessem permanecer gravados em seus corações, mas se a graça não nos dá entendimento, a natureza logo apagará a lembrança da grande bondade de Deus. Israel mal saiu do Egito e começou a provocar ao Senhor, duvidando de seu poder de libertar e questionando a sua fidelidade à sua promessa. O mar ouviu a voz de Deus e obedeceu. Percebeu a presença do seu Senhor e da sua semente real e abriu caminho imediatamente. Como se fosse o chão seco do deserto, as tribos passaram pelo fundo do golfo. Sua passagem não foi aventureira, de forma alguma, pois foi Deus que disse que fossem. Nem foi perigosa, pois Deus os conduziu. Nós também, meus irmãos, sob a proteção divina, passamos por muitas provações e aflições, e tendo o Senhor como guia, não sentimos medo e não corremos nenhum perigo. Fomos conduzidos através dos abismos como se fosse pelo deserto. Será que nós somos capazes de lembrar de todos os abismos pelos quais já passamos e saímos por pura graça de Deus? Certamente não. Faraó foi afogado e o poder do Egito foi tão abalado que durante os 40 anos em que Israel vagou pelo deserto, nunca foi ameaçado pelos seus antigos senhores. O Senhor não faz nada pela metade, meus irmãos. O que Deus começa, Ele leva até o fim. Novamente, o fato de Israel ter visto a inteireza da justiça divina e a perfeição da fidelidade divina tornou maior o seu pecado. Notem que os israelitas, diante de todos os milagres feitos por Deus, creram nas suas palavras. Ou seja, eles creram quando viram que Deus cumpriu a promessa, mas não até aquele momento. Notem isso. Esse texto é mencionado não em favor de Israel, mas para a sua vergonha. Notem, meus irmãos, que aqueles que não crerem na palavra do Senhor, até verem realizada, não são crentes. Isso é pesado, mas é verdade. Quem não acreditaria tendo o fato diante de si? Os egípcios teriam feito o mesmo. Os israelitas, diante de tudo que viram, começaram a louvar, mas pouco tempo depois eles pararam de louvar e começaram a murmurar. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. Eles foram rápidos em apagar as misericórdias de Deus de suas memórias. Quando o alimento mais adequado e agradável lhes foi dado em abundância, ele não os satisfez por muito tempo. Eles ficaram exigentes, desdenharam o alimento dos anjos e queriam carne para comer, o que não era uma dieta sadia para aquele clima quente e para a vida tranquila que tinham. Eles se detiveram sobre esse desejo até que se tornasse uma obsessão. Por uma refeição com carne, eles estavam prontos a amaldiçoar o seu Deus e a renunciar à terra que manava leite e mel. Apesar disso, Deus satisfez o desejo do seu povo. Porém, meus irmãos, a comida se tornou um veneno para eles quando veio sem uma bênção. Aquilo que podia fazer o corpo engordar não valia nada quando fazia definhar a alma. Se devemos conhecer a escassez, Deus conceda que não seja a escassez da alma. Esta, aliás, é uma acompanhante comum da prosperidade terrena. No caso de muitos homens, quando as suas propriedades terrenas engordam, as suas almas emagrecem. Ganhar prata e perder ouro pouco vale, mas ganhar aquilo que traz satisfação ao corpo e perder aquilo que traz satisfação à alma é muito pior. Não é verdade, meus irmãos? Pensem nisso. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Datã
e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores, as chamas consumiram os ímpios. O povo contestou a escolha de Deus, tendo inveja de Moisés e de Arão. Então, meus irmãos, guardem isso. É marca dos homens maus sentir inveja dos bons e ter rancor em relação aos melhores benfeitores. A terra não podia mais suportar o peso daqueles rebeldes e ingratos. A paciência de Deus se esgotou quando ameaçaram afrontar seus servos, pois seus filhos lhes são caros, e quem os toca, toca na menina do seu olho. Moisés abrira o mar para sua libertação, e agora que o provocaram, a terra se abria para sua destruição. Era tempo da nudez do seu pecado ser coberta e da terra abrir a boca para devorar os que abriam a boca contra o Senhor e contra os seus servos. Vejam, amados irmãos, os levitas que se juntaram a Corá pereceram pelo fogo. Uma morte digna dos que se opuseram ao sacerdócio e, portanto, ofereceram fogo estranho. Jamais se esqueçam de que Deus tem mais de uma flecha na aljava. O fogo pode consumir aquele que o terremoto poupa. Estes detalhes terríveis da justiça são mencionados aqui para mostrar a obstinação do povo ao continuar a se rebelar contra o Senhor. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso, ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. No mesmo lugar onde havia jurado solenemente obedecer ao Senhor, eles violaram o segundo, se não o primeiro, dos seus mandamentos, e levantaram o símbolo egípcio do boi e se prostraram diante dele. A imagem do boi é aqui chamada sarcasticamente um bezerro. Os ídolos não são dignos de respeito. O desprezo nunca é mais legitimamente usado do que quando é vertido sobre todas as tentativas de representar o Deus invisível. Os israelitas foram realmente tolos quando pensaram em ver a mínima glória divina na mera imagem de um touro. Crer que a imagem de um touro poderia ser a imagem de Deus foi um grande pecado que fez Deus ameaçar destruí-los. Mas assim como o Redentor eleito se interpôs entre Deus Pai e um mundo pecaminoso, Moisés se colocou entre o Senhor e o seu povo pecador. Meus irmãos, vejam o poder da intercessão de um homem justo. Observem quão forte foi a oração. Ela desviou a vingança que o grande pecado de Israel merecia. Quão diligentemente devemos suplicar ao Senhor pelo mundo culpado e especialmente pelo seu povo relapso. Quem não empregaria um recurso tão poderoso para alcançar um fim tão gracioso? O Senhor ainda ouve a voz de um homem, meus irmãos. Assim, será que as nossas vozes não devem se exercitar nas súplicas por um povo tão perdido e pecador como o nosso povo? Considerem isso e nunca deixem de orar. Amém? Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor, pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. O povo falou mal da terra prometida e não acharam que ela valia o trabalho de procurar e conquistar. Falaram até do Egito, a terra da servidão, na fornalha de ferro, como se a preferissem a Canaã, a terra que mana leite e mel. É um mau sinal quando um cristão começa a pensar levianamente a respeito do céu e das coisas do céu. Isso indica uma mente pervertida e, além disso, é uma grave ofensa contra o Senhor desprezar aquilo que Ele estima tanto, a ponto de, no seu infinito amor, reservar para os seus escolhidos. Preferir coisas terrenas às bênçãos celestiais é preferir o Egito a Canaã, a casa da servidão, a terra da promessa. E qual foi o resultado disso? Deus jurou, em sua ira, que eles não entrariam no seu repouso. Ele começou a obra de julgá-los e eles começaram a morrer. Basta que Deus levante a sua mão contra um homem para que chegue o seu dia. Cai terrivelmente aquele que Jeová derruba. Se não honrarmos ao Senhor, não poderemos esperar que Ele nos honre, meus irmãos.
O nosso cântico se transformará em suspiros e o nosso riso em infelicidade se formos contrários ao pensamento do Senhor. Também se juntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim, o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo, e cessou aquela peste, e isto lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. O povo se juntou com Baal Peor, um ídolo dos moabitas, em cuja homenagem as mulheres entregavam seus corpos à mais desavergonhada lascívia. Israel se juntou às orgias com as quais os adoradores de Baal celebravam a sua detestável adoração, compartilhando até mesmo os seus sacrifícios como adoradores devotados, embora os deuses fossem apenas ídolos mortos. Talvez tenham assistido ritos de necromancia que se destinavam a abrir uma correspondência com o espírito dos mortos, esforçando-se assim para romper o selo da providência de Deus e irromper nas câmaras secretas que Deus trancou. Os que estão cansados de buscar ao Deus vivo muitas vezes mostram uma atração pelas ciências ocultas e buscam a companhia de demônios e espíritos. A quão grande enganos se entregam àqueles que abandonam o temor a Deus. Imagine um povo que pertencia ao Santo dos Santos, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, chegando a essa situação. Infelizmente, meus irmãos, esse tipo de aberração ainda pode ser vista em nossos dias. O julgamento de Deus veio imediatamente e 24 mil pessoas caíram diante de uma doença repentina e mortal que ameaçava alastrar-se por todo o acampamento. Então se levantou Finéias, que pegou uma lança, entrou na tenda de Zinri, um príncipe da tribo de Simeão, e atravessou com uma lança a ele e a midianita com quem ele estava fornicando. Este feito bravo e decidido foi tão aceitável para Deus como prova de que havia algumas almas sinceras em Israel, que as visitas da morte cessaram. 2 mortes haviam sido suficientes para salvar a vida da multidão. É claro, meus irmãos, que para o cristão na nova aliança, esse tipo de coisa é completamente proibido. Os seguidores de Cristo são chamados a amar até mesmo aos seus inimigos. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Impressionante como os israelitas continuavam pecando. A cena mudou, mas o pecado continuou. Moisés, por fim, se cansou e começou a ficar irado com eles. Depois de 40 anos com eles, o homem manso fraquejou e chamou-os de rebeldes e mostrou-lhes ira. Portanto, não lhe foi permitido entrar na terra que desejava herdar. É verdade que ele teve uma visão da formosa terra do topo do monte Pisga, mas a entrada lhe foi negada, e assim sucedeu mal a Moisés. Foi o pecado deles, do povo, que o enfureceu, mas ele teve que suportar as consequências. Por mais claro que possa ser o fato de que outros sejam mais culpados do que nós, devemos sempre nos lembrar de que isso não nos protegerá e que cada homem deve carregar o seu próprio fardo. Não destruíram os povos, como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras, e serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança e os entregou nas mãos das nações. E aqueles que os aborreciam se assenhorearam deles, e os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles provocaram-no com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. O povo deveria ter destruído os povos que eles conquistaram, pois o Senhor assim ordenara. Muita gente, meus irmãos, tem dificuldade em compreender como Deus, o Deus de misericórdia e amor infinito, pode ter mandado o seu povo matar outros povos. Na série apologética, eu fiz um vídeo explicando isso em detalhes. Assista o quanto antes, se você tiver oportunidade, tá bom? Meus irmãos, vejam só.
Não foi o deserto que causou os pecados de Israel. Eles foram igualmente desobedientes quando se estabeleceram na terra prometida. Eles se tornaram amigos daqueles a quem deviam ter destruído. Como se já não tivessem faltas suficientes, estiveram prontos a aprender com os imundos cananeus e educaram-se ainda mais nas artes da iniquidade. Era certeza que não podiam aprender nada de bom de homens que o Senhor condenara à total destruição. Poucos desejariam ir à cela do condenado em busca de saber, mas Israel sentou-se aos pés do amaldiçoado Canaã e se levantou graduado em todas as abominações. Esse também é um erro triste, mas comum entre os professores. Eles cortejam a companhia mundana e copiam as modas mundanas. No entanto, a sua vocação e tarefa é testemunhar contra essas coisas. Ninguém é capaz de dizer o mal que vem da insensatez e da conformidade com o mundo. Um homem não pode servir ao pecado sem ser aprisionado por ele, meus irmãos. Sansão deitou a cabeça no colo da mulher filisteia, mas logo depois foi privado de sua força. Namorar o pecado é fatal para a liberdade espiritual. O povo chegou ao ponto de sacrificar seus filhos e suas filhas aos demônios. Isso era realmente estar aprisionado. Eles estavam enfeitiçados pela superstição cruel e foram arrebatados a ponto de tornarem-se assassinos dos próprios filhos em honra das mais detestáveis divindades que eram demônios e não deuses. Os pobres pequeninos que eles mandaram para o monte em sacrifício não compartilhavam o seu pecado e Deus viu com a máxima indignação o assassinato dos inocentes. Aqueles que nos dias de hoje, meus irmãos, prestem bastante atenção, meus irmãos. Aqueles que nos dias de hoje servem a ídolos disfarçados, que dizem promover a igualdade, mas no fundo são instrumentos do diabo para impedir o avanço do cristianismo e da justiça no mundo, acabam defendendo o aborto como se um feto não fosse a semente de uma criança e como se o seu próprio corpo fosse um templo para toda sorte de prostituição e libertinagem, como se o corpo da criança fosse o seu próprio corpo. Elas dizem que o seu corpo pertence a elas e podem fazer com o seu corpo o que desejarem. Mas o feto não é o seu corpo, é o corpo de uma criança em desenvolvimento. Elas fazem isso sem o menor compromisso com Deus e com as consequências de seus pecados. Quem sabe até onde vai o mal? Você pode me responder, meus irmãos? O mal incitou os homens a serem antinaturais, além de ímpios. A terra prometida, a terra santa, que era a glória de todas as terras, pois Deus estava lá, foi contaminada pelo sangue fétido de bebês inocentes e pelas mãos tintas de sangue de seus pais, que os mataram para prestar homenagem a demônios. Não apenas a terra, mas os seus habitantes estavam contaminados. O resultado foi que Deus se irou contra o seu povo e os entregou nas mãos das nações. Você que me ouve, fique esperto. É impossível não experimentar a ira de Deus um povo que insiste em desobedecer os seus preceitos. Os homens fazem varas para as próprias costas. Suas próprias invenções tornam-se seus castigos. Se nos misturarmos com homens do mundo, meus irmãos, eles logo se tornarão nossos senhores e tiranos, e não podemos querer nada pior do que isso. O povo foi humilhado com a escravidão e se curvou sob a tirania. Em seu Deus, eles haviam encontrado um Senhor benigno, mas naqueles cuja companhia haviam buscado, encontraram déspotas do tipo mais bárbaro. Quem deixa o seu Deus, deixa a felicidade pela infelicidade. Deus pode transformar os nossos inimigos em varas em suas mãos para nos espancar até voltarmos para Ele, que é o nosso melhor amigo. Por pura misericórdia, muitas vezes o Senhor livrou o seu povo, mas os israelitas continuaram provocando a sua ira e foram abatidos por causa da sua iniquidade. Se pudéssemos conhecer plenamente os horrores das guerras que desolaram a Palestina e as pilhagens que causaram fome e escassez, estremeceríamos diante dos pecados que foram assim repreendidos. O pecado da idolatria devia estar profundamente enraizado na sua natureza, ou não teriam voltado a ele com tanta persistência, apesar de tais castigos. Não devemos nos admirar disto. Há algo mais surpreendente. O homem prefere o pecado e o inferno ao céu e a Deus. A lição para nós
como povo de Deus, é andar com humildade e cuidado diante do Senhor e, acima de tudo, mantermos-nos afastados dos ídolos. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor, e lembrou-se do seu conserto, e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Apesar de todas essas provocantes rebeliões e detestáveis enormidades, o Senhor ainda ouviu a oração do seu povo e se compadeceu dele, lembrando-se da sua aliança com ele. Isso é muito maravilhoso, muito divino, meus irmãos. Seria de pensar que o Senhor fecharia os seus ouvidos à oração do seu povo, ao ver que ele havia fechado seus ouvidos às suas admoestações. Mas não, ele teve um coração de pai, e a visão de seus sofrimentos tocaram sua alma. O som de seus lamentos venceu o seu coração, e ele os olhou com compaixão. A sua ira mais feroz contra o seu povo é apenas uma chama temporária, e o seu amor arde para sempre como a luz de sua própria imortalidade. Aleluia! Na nossa pior condição, o nosso Deus precioso tem maneiras e meios de amenizar a gravidade de nossos sofrimentos. Ele pode encontrar auxiliares para nós entre os nossos opressores, e assim o fará se formos realmente o seu povo. Esse salmo termina com uma oração seguida de louvor. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Apesar de todo o pecado, Deus abençoou o seu povo. Mesmo que todas as nações do passado e do presente se unissem agora, meus irmãos, em louvor, tudo ficaria muito aquém daquilo que o precioso e bendito Senhor merece. Oh, que dia feliz será aquele em que toda a carne verá a glória de Deus e todos proclamarão em voz alta o seu louvor. Louvai ao Senhor. Aleluia! Que salmo, meus irmãos, que salmo! Glória a Deus! Você que acompanhou a exposição dessa bendita palavra, louve ao Senhor comigo através deste momento singelo de oração. Ore comigo. Ó Deus, Senhor de misericórdia e amor eterno, nós, teu povo, nos aproximamos de Ti com corações humildes nessa hora. Olhamos para trás, para os dias antigos, e reconhecemos Tua bondade inabalável e Tua fidelidade sem fim. Como os que vieram antes de nós, Senhor, também nós pecamos. Em nossa arrogância e desobediência, nos afastamos de Ti. Nós nos esquecemos de Tuas maravilhas e escolhemos caminhos que nos levaram para longe da Tua presença. Nosso coração se endureceu diante das Tuas instruções e nos entregamos aos desejos passageiros de nossas vontades. Ó Deus, cada um de nós aqui pode falar isso com propriedade, pois é isso o fruto de nosso pecado. Ó Deus, obrigado pelas Tuas infinitas misericórdias. O Senhor não nos deixou abandonados em nossos próprios pecados, longe da Tua presença. Nós, outrora, nos esquecemos dos Teus feitos poderosos, das Tuas maravilhas, e negligenciamos os mandamentos que nos deste. Em nossa rebeldia, causamos sofrimento a nós mesmos e aos que nos cercam, perdendo-nos em caminhos tortuosos. Mas, ó Senhor, Tu és rico em compaixão e perdão, e a Tua graça supera nossa transgressão e pecado. Lembramo-nos dos Teus atos de justiça e misericórdia, das vezes em que estendeste a mão para nos salvar. Tu ouviste nosso clamor quando estávamos aflitos e com o Teu braço poderoso nos resgataste do abismo. Portanto, Senhor, nesse momento de oração, derramamos nossos corações diante de Ti em humildade. Que nossa confissão seja aceita diante de Ti e que Teu perdão renove nossas vidas. Ajuda-nos a aprender com os erros do passado, a não nos afastarmos do Teu caminho de justiça. E que a Tua palavra seja uma luz para os nossos passos. E que o Teu Espírito Santo nos guie para sempre. Que todas as nações da terra testemunhem Tua grandeza e amor inabalável por Teu povo. Que Teu nome seja exaltado em todo o universo. E que Te louvemos com nossas vidas agora e para todo sempre. É em nome do Teu amado Filho,
nosso eterno Salvador Jesus Cristo, que oramos. Amém. Glória a Deus, amados do Senhor, que momento precioso. Eu peço que vocês deixem agora o pedido de oração de vocês, ou o agradecimento de vocês, nos comentários, para que eu possa orar por vocês durante toda a semana. Não esqueçam de verificarem a inscrição de vocês aqui no canal. Se vocês ainda não estão inscritos, inscrevam-se para que o YouTube registre o nome de vocês e cada vez que eu orar pelos inscritos aqui do canal, vocês estarão incluídos. Amém? Então façam isso agora, tá bom? Por favor, eu peço que vocês também abençoem outras pessoas compartilhando esse vídeo, para que outros tenham também a oportunidade de estudar a palavra do Senhor e a história do cristianismo em ordem cronológica, como temos feito aqui no canal. Então, inscreva-se no canal, tá bom? Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.